Meus queridos, vamos lá então. Comentando o Evangelho de João 25. Diz assim o texto: creram ele todos os de sua casa. João 4, do 45 em diante. Então vamos lá ao 45. Quando chegou a Galiléia, claro, Jesus Cristo, né? Os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Queridos, ah, Jesus ele sai de Jerusalém, ele direciona-se para a região da Galileia, e depois ele passa antes por Samaria, né? Aí o contato com a mulher samaritana que nós já estudamos. E aí ele segue para a Galileia, tá? E é isso que ele está fazendo. Ele saiu do sul, mais ao sul, ele está subindo, indo em direção ao norte, tá? Então ele passou por Samaria, agora ele está na Galileia e ele vai chegar a Caná da Galileia, uma vila, né? Então os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém. Por quê? Porque os galileus também foram. Galileus entende-se muito claramente aqui que são os habitantes, moradores da Galileia, ou da região da Galileia, tá? Que é bem grande, consideravelmente, para aquele contexto em Israel. Por ocasião da festa de quê? A festa da Páscoa, que era celebrada anualmente, né? É isso daí. Pois também o que? Eles estiveram também como os judeus, normalmente, geralmente, eles iam para Jerusalém nestas festas especiais, né? Não só a Páscoa, como outras também, como a chamada do Pentecostes e outras festas, né? E é isso daí. O 46 diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, a tão memorável Caná da Galileia, onde ele fizera o primeiro sinal, né? Milagre, certo? Onde tinham transformado água em vinho. O autor dá a informação, né? Que no caso aqui é João, o evangelista, né? E havia ali um oficial do rei, tá? Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha bem, ele está na Caná da Galileia, tá? Em Caná da Galileia. E ele era esse homem aqui, era oficial do rei. Aqui, claro, só pode ser historicamente o rei Herodes Antipas, tá? Que irá governar essa região aí, esse espaço geográfico ali, em torno do Mar da Galileia, até o ano 39 depois de Cristo. Então, o Jesus está aí, nós estamos no ano, vamos colocar aqui no ministério de Jesus no ano 29, mais ou menos, né? Então, Herodes Antipas, então. O mesmo Herodes que assassinara, executara o João o Batista. Muito bem, seguindo então aqui, é isso aí. E Cafarnaum, então, lembrando então que Jesus está em Caná da Galileia, certo? Esse oficial do rei, não diz o nome dele aqui, mas o filho dele estava doente. E o filho dele estava em Cafarnaum, uma cidade mais ao norte ainda. Mais ao norte ainda, às margens do Mar da Galileia, no caso, digamos que ao norte do Mar da Galileia, certo? Distante mais ou menos 30 quilômetros, um pouco mais talvez, né, a distância.
E olha o que irá acontecer. Seguindo, então, o nosso aqui texto maravilhoso. Diz assim, então, o verso 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, quando o oficial, né, esse oficial do rei, vindo da Judéia, né, informações geográficas interessantes, das caminhadas de Jesus Cristo, né, da jornada dele. Procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte, né? Então, ele procurou Jesus Cristo, esse oficial, ele suplicou. Alguns entendem que esse oficial era um gentio. É possível, sim, né? Mais lógico até, e talvez até um prosélito, né? Ou seja, uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Tudo isso é possível. O verso 48 diz assim, disse-lhe Jesus, né? Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ele não está aqui, digamos, sendo arrogante. Claro que não. Jesus está apenas colocando algo que é fato, né? E ele faria os sinais. E ele sabia disso. É uma afirmação que ele faz, talvez até sim tem uma crítica aí, mas os sinais eram necessários. E, claro, ele sabia muito bem disso, né? O verso 49 diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra, tá? Então ele queria que Jesus o acompanhasse. Só que Jesus, ele naturalmente ele tinha outras coisas para fazer, né? Digamos, prioritariamente, do que acompanhar o oficial. Aqui entende-se até Cafarnaum, né? Andar esses quilômetros todos, né? Para curá-lo. Então, o que ele faz? O que Jesus faz? Isso mostra aqui, fica bem nítido, notável, o poder de Jesus Cristo, tá? Jesus respondeu, né? O oficial estava querendo que ele fosse lá em Cafarnaum. Então Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Em outras palavras, pode ir para tua casa, ver seu filho, porque ele vai viver. Ele está vivo, ele viverá. É isso. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele não duvidou, ele não ficou questionando, ele não ficou insistindo com Jesus. Vamos lá na minha casa, vamos lá em Cafarnaum, vamos andar aí esses 30 quilômetros, porque nada disso. Ele confiou, diz o texto bíblico, que o oficial do rei, ele confiou, simplesmente ele confiou, ele creu e partiu, né? Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Olha bem, claro, e ele saiu ali de Caná e ele foi em direção certamente a Cafarnaum, e só que os servos já também vinham ao encontro dele, né? E então os servos disseram para ele: olha, o seu filho está vivo, né? Seu filho está vivo. No 52 diz assim: quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado ou sido curado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde.
Em outra tradução, você vai ler 7ª hora, né? É isso mesmo, né? 1 hora da tarde, às 13 horas, né? A febre o deixou ontem. Então, olha bem, esse senhor e esse oficial estava andando, né? Uma parte já um tempo considerável. No outro dia, então, encontrou esse pessoal que vinha lá de Cafarnaum para dar notícia ao pai de que o filho estava vivo, porque o filho estava à morte, né? Estava fatalmente doente, digamos assim, né? Então, o verso 53 diz assim: então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Então, o pai, então, esse oficial, percebeu que foi naquele momento exato que Jesus disse para ele: teu filho continuará vivo. Foi a hora em que Deus poderosamente curou o menino. Olha o poder de Jesus, olha o poder de Deus. Como nós, às vezes, não acreditamos, né? É lamentável isso. Mas olha o poder, olha a fé desse homem. Assim quereram ele e todos de sua casa. Então, não foi apenas o oficial do rei que teve a bênção da salvação. Todos de sua casa tiveram a bênção da salvação, infinitamente maior do que a bênção apenas física. A bênção física, a cura física, ela é importante, mas não suplanta a bênção da salvação da alma. Né? A salvação é o maior milagre de Deus, né? Então, é isso que aconteceu. Então, ele creu, sim, e toda a sua casa também creu em Jesus Cristo, né? Viu esse sinal maravilhoso, esse poder maravilhoso, esse milagre maravilhoso. É isso aí. Essa foi o quê? Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia, né? Na Galileia, nós sabemos muito bem que em Caná ele lá fez também o milagre lá, tá bom? No casamento, tá bom? Tá? Transformando água em vinho. Muito bem, creiamos também, creia também, em nome de Jesus. É isso daí. Esse foi o comentário 25, né? Creram ele todos os da sua casa. O desejo de Deus é salvar a nossa casa, o desejo de Deus é salvar a nossa família, claro. Bom, vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus. Obrigado a todos que estão conosco neste momento. Deus, muito obrigado por tua bênção, por tua graça, pela salvação. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe cada um neste momento, nesta hora. Tome cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tens feito. Abençoe o nosso querido e imenso país. Tome o Brasil em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Abençoe o Brasil, as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. É claro, eu sempre falo isso, hoje até esqueci. Compartilhe, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Precisamos avançar. Deus abençoe, em nome de Cristo. Grande abraço, fiquem com Deus.